Olá, seja você aluno, aluna ou profissional de engenharia civil, arquitetura ou engenharia mecânica. Seja muito bem-vindo ao meu canal no YouTube. Na aula de hoje, apresentarei a aula 1 de uma série de outras aulas aplicadas ao mezanino pequenino, especialmente selecionado de meus alfarrábios para você. É de um caso real, sempre será de um caso real os meus projetos a serem apresentados para você. E nesse mezanino, a grande peculiaridade é que ele é formado por perfis formados a frio, ou perfis formados por enrijecimentos, né, em suas abas. Então, será uma aula interessante, de grande valia para a sua formação profissional e para introduzi-lo nesse universo das estruturas metálicas. Portanto, vamos dar início à aula de hoje. Projeto do mezanino 1 de chapa fina. Aula 1. Introdução. Apresentação das plantas de estruturas. Pois bem, esta é a nossa planta baixa de vigamentos de teto. Note a escala de 1 para 50. É um mezanino pequeno, com dimensões de 6 metros por 2 metros 245. Por ser pequeno, eu poderia ter trabalhado com escala de 1 para 20 ou 1 para 25, que é muito comum se trabalhar com essas escalas, dessas magnitudes, para projetos pequenos, de marquises, mezaninos pequenos, totens e assim por diante. Qualquer empreendimento pequeno, você pode trabalhar com escala de 1 para 20 ou para 25 em estruturas metálicas. Note as cotas, as dimensões, todas em milímetros. Nunca se trabalha em centímetro ou em metro, no caso de estruturas metálicas. Note a geração de um corte longitudinal A e um corte transversal B. Sempre trabalho com 2 cortes, no mínimo por planta baixa. Note também a criação de eixos verticais, com indicações de números, para cada vigamento. Para cada viga, um eixo diferente. E ao longo das vigas horizontais expostas em planta baixa, ao longo da horizontalidade, também criado um eixo formado por letras para indicar cada vigamento. Aqui nós temos uma planta, a parte ampliada da planta anterior, em que eu deixo para vocês anotarem, imprimirem, pois ela servirá de base para todo o nosso projeto desse mezanino. Aqui nós temos as dimensões indicadas entre eixos de perfis. Em uma segunda camada de cotas, dimensões, nós temos amarrados algumas dimensões de perfis. E na terceira camada, eu sempre procuro indicar a cota total, a dimensão total, no caso do meu espaço, né? O mezanino ele não dista dessa face interna da parede, essa outra face interna. Ele dista desse final de cota de 70 milímetros ao final dessa cota de 2,65 milímetros. Então, somando essas cotas, você tem a largura total do mezanino. Então, o espaço desse escritório ele tem 6 metros e 80, ou 6.080 milímetros. E uma largura, assim, a largura ela representa a largura do mezanino. Aqui eu poderia ter criado uma cota intermediária para indicar o comprimento efetivo do mezanino, pois 6.080 milímetros é o comprimento da sala. Então, nós temos as cotas também dispostas nessa outra direção para indicar as amarrações entre eixos de vigas, da mesma forma. Note também, muito importante, que a nomenclatura adotada em estrutura metálica pode obedecer ou não à mesma nomenclatura adotada em numerações de vigas de concreto. Em plantas de concreto armado, a gente deve enumerar de cima para baixo, da esquerda para a direita, que seria no caso V1, V2, aqui seria V3, eu chamei de V7, aqui seria V4, eu chamei de V5. Por quê? Porque em estruturas metálicas, você pode numerar as vigas conforme a configuração geométrica de cada viga. Por exemplo, a viga V1 ela possui um comprimento ímpar. Nenhuma outra possui o mesmo comprimento que a viga V1. Então, de cara, só tem uma viga V1. A viga V2 possui um outro comprimento único
nenhuma outra viga se equipara a ela em termos de mesmo comprimento. Então, só ela vai ser chamada de V2. A V7, a V5, V6, mesma coisa. Ficando a V3 e a V4 para a gente decidir como chamaremos, né, a sua nomenclatura. Note que as vigas V4 elas são apoiadas entre vigas e essa última V4 é apoiada entre pilares. Se todas elas tiverem o mesmo comprimento e as mesmas configurações de furações em suas almas, então todas elas podem ser chamadas de V4. A V3 tem o mesmo comprimento, também é apoiada entre duas vigas. Por que a V3 não foi chamada de V4? Porque a V3 ela recebe uma viga V6 ao longo do seu comprimento. Então, fatalmente, ela terá furações ao longo de seu trajeto, que a V4 não terá. Então, a V3 ela difere da V4. Esse tipo de nomenclatura ele reduz o número de chamadas de viga, o número de nomenclaturas. Em vez de ter de V1 a V10, por exemplo, aqui eu teria de V1 a V7. Eu consigo reduzir as nomenclaturas e agrupar as vigas que forem idênticas. Isso facilita sobremaneira o trabalho de montagem, fabricação, né, e assim por diante. Aqui uma outra vista ampliada para denotar uma configuração, uma apresentação, né, utilizada muito em projetos antigos, em que, ao longo da projeção de cada viga, a gente procurava indicar a seção transversal que constitui esse perfil. Se você olhar em planta baixa, meramente pela planta baixa, você não sabe dizer que tipo de perfil é esse. Então, por essa razão que indicávamos a seção transversal, a geometria que constitui esse perfil, para a pessoa de obra saber, opa, esse é um perfil U ou C enrijecido. Aqui, da mesma forma, são todos perfis U ou C enrijecidos. Note que esses pilares, a gente não indica os pilares, né, da mesma sorte que a gente está indicando aqui as vigas. Esse tipo de apresentação só serve para os elementos que estão sendo mostrados em planta, dos quais não dá para saber o tipo de configuração geométrica a que é constituído. Então, deixo aqui esse tipo de apresentação, essa abordagem, para trazer mais valor agregado para os seus trabalhos. Aqui uma planta parcial, um recorte da nossa planta anterior, ampliado, apenas para mostrar o seguinte. O que eu falei anteriormente, eu amarrei as dimensões pelos eixos dos perfis. Note que esse é um perfil assimétrico. Se eu desejar amarrar esses perfis por seus eixos, pelas suas linhas neutras, eu tenho que ter ciência de quê? De que eu devo gerar um detalhe da seção transversal, como esse aqui, e amarrar uma cotinha indicando a distância da linha neutra, a sua aba enrijecida, e da linha neutra, a sua alma. Do contrário, a equipe de obra não vai saber exatamente onde está a linha neutra do perfil. Para perfis simétricos, você basta indicar a linha neutra e acabou. A linha neutra sempre vai estar alocada pelo centro do perfil. Se fosse um perfil caixão, um perfil fechado, seria simétrico. Por ser um perfil assimétrico, esse tipo de configuração de amarrar pela linha neutra recai nessa chatice de você ter que criar um detalhezinho ampliado e amarrar uma cotinha, né, da aba, a linha neutra, e da alma, a linha neutra. Para a equipe de obra saber, a equipe de montagem, a equipe de obra, ela vai apenas montar conforme as locações das cantoneiras. Seria a equipe de fabricação. Ela teria que ter essas dimensões para saber exatamente onde está a linha neutra e, a partir dela, amarrar, soldar, no caso, soldar as cantoneiras, que irão interligá-las, fazer as furações e assim por diante. Então, para perfis assimétricos, eu recomendo que vocês não amarrem as dimensões com esse preciosismo que eu me utilizei. Procurem amarrar as dimensões de face interna a face interna. De face interna a face interna de perfil. É mais fácil. Então, se o perfil for assimétrico, anota aí. Indica dimensões entre faces internas e não de eixo a eixo, como eu fiz nesse caso. Isso me gera a obrigação de criar um detalhe desse com a amarração e a posição da linha neutra por ser um perfil assimétrico. Por ser assimétrico, é errado você indicar a linha neutra no seu centro. É errado. Então, tem que se indicar a linha neutra, o eixo, pela linha neutra, né, no caso, em virtude da sua configuração geométrica. Nesse caso, ela fica distante do eixo por ser um perfil assimétrico. Note que a alma, por ter uma região de massa maior nessa região do perfil, ela puxa a linha neutra, né, mais para a direita.
e essa parte mais vazada acaba ficando mais distante da linha neutra. Aqui uma outra planta baixa, um outro recorte de planta baixa, onde eu mostro o pilar de concreto existente, a alvenaria existente, e eu procurei optar por esse partido estrutural de colar os meus pilares nas alvenarias e pilares existentes. Por quê? Para gerar mais espaço no ambiente desse escritório para o cliente. Isso vai me gerar um pequeno preço que eu vou mostrar lá na frente, com relação às chapas de base, que elas ficarão assimétricas por terem pilares colados. Mas, em contrapartida, você gera mais espaço. O mezanino é sempre pequenino, e cada espaço, cada 10 centímetros a mais conta muito para um lojista, no caso de uma loja, de um shopping, ou para uma sala de um empreendimento comercial como esse. Note aqui o pilar colado, apenas para enfatizar. Aqui eu trago uma menção nas indicações externas, você traz os perfis, as seções transversais dos perfis que constituem as vigas, do lado externo, né, das vigas, e na mesma direção de cada viga, você indica a seção transversal geométrica, né, do perfil que é constituído aquela viga. Apenas para dizer, olha, equipe de obra, essa viga é constituída por um perfil ser enrijecido. Isso não quer dizer que vai ter um perfil, um pilar nascendo aqui. Não. É em planta baixa, mas essa indicação é válida. É uma nomenclatura muito válida. Aqui, da mesma forma, o pilar em outra posição também colado à parede. Aqui são fotografias de um recorte, de um perfil U enrijecido qualquer que eu consegui, com uma definição boa, né? Note o perfil cantoneira, ou perfil L, soldado ao longo de seus 3 lados, né, de sua aba, a alma de um perfil U enrijecido. Note o perfil U enrijecido, que ele possui uma alma, 2 flanges, e as abas enrijecidas. Um perfil U, ou perfil U simples, sem receber essa nomenclatura de enrijecido, ele termina com o seu flange nessa região. Ele possui apenas 2 flanges e a alma. O perfil U enrijecido, ele possui abas ou enrijecimentos. Isso aumenta bem ao seu momento de inércia e seu módulo de resistência. Aqui outras vistas, né, da cantoneira soldada a esse perfil, para vocês vislumbrarem. E aqui outras vistas dos perfis deitados em outras posições. Fiquem à vontade. Planta baixa de locação dos pilares. Anteriormente, nós locamos a planta baixa de vigamentos de teto. Agora, chamo a atenção de vocês para notas importantes para as plantas de estruturas metálicas. Sempre adotar cotas para dimensões em milímetro, como falado anteriormente. As elevações podem ser em milímetro ou metro. Escalas 1 para 20 ou para 25 para elementos pequenos, como mezaninos, totens, marquises e assim por diante. Passarelas, pequenas passarelas. Para empreendimentos maiores, prédios, utilizem cotas maiores, de 1 para 50 ou 1 para 100. Ou menores, em termos de tamanho, 1 para 50 ou 1 para 100, o desenho ele fica menor. 1 para 20 ou para 25, o desenho fica maior. Então, isso gera mais espaço livre para nomenclaturas, indicações de elementos, de furações. É muito mais fácil de trabalhar com cotas mais espaçosas em estruturas metálicas. Indique eixos para cada pilar e para cada viga. E aqui, muito importante, em cada projeto eu vou trazer essa nota para enfatizar bem, reforçar bem. Nunca modifique os eixos de arquitetura. Quando isso acontece, a estrutura modifica os eixos de arquitetura, gera um problema enorme na obra, na montagem, na fabricação, onde quer que seja. Isso pode até gerar problemas mais graves, até de cancelamento de um projeto, pela confusão que isso pode gerar. Então, nunca modifique os eixos que o arquiteto ou arquiteta definiu em seu projeto. Planta de locação dos pilares, né? Aqui nós temos a planta de locação dos pilares com outros eixos, amarrando os pilares. São 3 linhas de pilares e 3 linhas de pilares. 3 eixos numéricos, 3 eixos formados por letras no outro sentido. Deixo aqui essas dimensões para vocês anotarem. Linhas de eixo de vigas. E aqui uma vista ampliada. Aquelas linhas
de vigas, eu procuro anotar, não seria bem linhas de vigas, eu chamei de linhas de vigas, mas seria, no caso, linhas entre centros de pilares. Eu gosto de trabalhar com essas linhas quando eu estou projetando, mas você pode tirar essas linhas para não confundir a equipe de montagem e fabricação. Deixe essas linhas apenas para a sua referência, para a sua conferência, se aquele perfil da viga está chegando direitinho no pilar, se está alinhado conforme você deseja alinhar pelo eixo, ou assim por diante. Esses eixos são muito importantes nesse sentido. Note as dimensões todas em milímetros. Nesse caso, nós temos pilares simétricos. Então, não tenha medo, não tenha receio de amarrar as dimensões entre eixos de pilares. Note que 3.940 milímetros é a distância, a cota, entre o eixo desse pilar e o eixo desse pilar. 50 milímetros é a distância entre o eixo do pilar e a face externa do pilar. E 1.765 milímetros é a distância entre a face externa do pilar e a face interna da parede. Esse 265 milímetros é a distância entre eixos de pilares. E 50 milímetros é a distância entre eixo do pilar e a face interna da parede. Note que a prioridade aqui é amarrar as distâncias entre eixos de pilares. Por serem perfis simétricos, é super fácil, super prático de enviar isso para a obra do jeito que está e a montagem está garantida. Essas dimensões de 50 milímetros, como eu me referi, se referem às dimensões dos pilares. Note as dimensões, as cotas, em cada camada representando cada natureza. A cota, a cota localizada na última camada, eu sempre me refiro à cota total da sala ou do mezanino. A cota anterior, a linha de cota anterior, a camada de cotas anteriores, eu me refiro aos perfis, ou metade, né, no caso, desses perfis. E a primeira linha de cota me refiro à distância entre eixos de perfis. Aqui uma vista ampliada mostrando com mais clareza que quando você cola, né, esse pilar formado por dois perfis U enrijecidos de frente, no caso em uma parede ou em um pilar, você acaba gerando mais espaço para o lojista ou para a pessoa, o cliente do escritório. Porém, essa chapa de base, ela paga um pequeno preço, ela terá que ficar assimétrica, com as furações assimétricas. Ou seja, você não pode ter uma chapa de base contornando todo o seu pilar, pois nós temos um obstáculo aqui, que é um pilar de concreto e alvenaria. Então, esse é um pequeno preço a ser pago e que iremos trabalhar isso quando formos dimensionar a chapa de base. Chapa de base 1, chapa de base 1, por serem iguais, se forem idênticas em termos de furações, dimensões, podem chamar chapa de base 1, chapa de base 1. Chapa de base ou chapa de ligação. Chapa de ligação eu procuro resguardar essa nomenclatura para vigas, chapas ligadas a vigas. E chapa de base eu procuro resguardar essa nomenclatura para chapas de pilares, propriamente ditos. Então, um ou outro você pode indicar para a chapa de base, não tem problema, mas desde que você traga uma legenda indicando o que significa CB e CL. Cortes. Notas importantes para os cortes. Sempre que possível, mantenha os desenhos dos cortes com as mesmas escalas utilizadas nas plantas baixas. Não modifique a escala entre planta baixa e corte. Indique as alturas dos elementos por meio de elevações, no caso, níveis. Não trabalhe com. Eu não gosto de trabalhar com cotas, dimensões verticais em cortes ou elevações. Eu procuro trabalhar com os níveis. Nunca indique cotas horizontais, isso é feio. Isso eu aprendi com os arquitetos e arquitetas ao longo da minha vida. Não é elegante trazer cotas horizontais em elevações e cortes. Indique pelo menos um corte ao longo de cada direção da planta baixa. Em projetos maiores, indica uma elevação para cada pórtico, ou seja, cada vigamento e cada pórtico você traz uma elevação separada. Siglas utilizadas, aqui eu fiz um apanhado de nomenclaturas mais usuais que eu me deparei ao longo da minha vida profissional para vocês. Uma nata das melhores nomenclaturas que eu tenho visto ao longo dos projetos, que eu acho super interessante, pois elas economizam espaço na planta. Então, vocês podem chamar apenas TV, ao invés de escrever na planta baixa, ou na elevação, perdão, topo de viga, ou fundo de viga, chama de FV, TP. Tenham cuidado com TP, topo de piso, para indicar se é o piso acabado ou piso no osso.
TCB, topo de chapa de base, e assim por diante. Tem diversas outras nomenclaturas. Vocês podem criar suas próprias nomenclaturas, desde que vocês indiquem numa legenda, acima do seu, do seu, do seu, da, do seu carimbo na planta, indique uma legenda a que se refere cada sigla dessa. Então, a montagem da estrutura metálica é muito importante. Essa é uma das notas mais importantes de estruturas metálicas para a vida. A montagem sempre começa pelo nível indicado numa chapa de base ou numa chapa de ligação. Ela nunca começa pelo fundo da viga ou pelo topo da viga, mas sim sempre pelo topo de uma chapa ou pelo fundo de uma chapa. Chapa de ligação é essa que une uma viga a um pilar, ou uma chapa de base que une um pilar a uma fundação. Aqui o corte, representado para vocês. Note a escala 1:50. Essas dimensões verticais, como eu falei anteriormente, eu não gosto de trabalhar com preciosismo. Eu prefiro trabalhar apenas com os níveis. É mais elegante. Observe aqui, piso acabado, topo da laje de concreto armado existente. Ou seja, é o topo do piso no osso, é o concreto armado, está no osso. O piso acabado da arquitetura. Note a diferença de 50 milímetros ou 5 centímetros. Todos os meus níveis estão em metros. Importante, quando vocês tiverem duas dimensões na mesma elevação, na mesma planta, sempre indique uma cota diferente, né? Ou numa nota, você indica que níveis indicados em metros, cotas indicadas em milímetros. Ou você deixa essas aqui sem nomenclaturas, reforçando que as dimensões estão em milímetros, e essas indicações de níveis, vocês representam pela letra M minúscula, metro, para saber que está em metro. Então não deixe sem dimensão ou sem uma nota apropriada para dizer que os níveis estão em metro e as dimensões em milímetros. Todo esse espaço poderia ser muito bem economizado, melhor aproveitado, se eu tivesse substituído piso acabado por PA, fundo de viga por FV, topo de viga por TV e assim por diante. Outro preciosismo meu foi chamar o fundo da laje, não tem necessidade. Basta o topo da laje, o topo do piso acabado. Aqui o outro corte BB com a mesma escala, apenas como referência para vocês. Então vocês têm as plantas baixas de vigamento de teto, a planta de locação dos pilares, os dois cortes para anotarem, né, tomarem notas, pois iremos trabalhar em cima deles ao longo dessas aulas. Notas mínimas obrigatórias. Em toda obra, em todo projeto de estruturas metálicas, eu sempre trago no mínimo essas notas, tidas como obrigatórias, né? Por exemplo, todas as cotas em milímetro. Carga acidental do mezanino a construir, sempre amarre a carga acidental, que eu vou explicar ela daqui a pouco. E a carga distribuída da laje existente, do pavimento de concreto armado existente, daquele empreendimento existente. Isso o calculista do pavimento, ele deve fornecer uma planta para você. Ou você o procura para saber que carga ele utilizou naquele pavimento, né? Ou você procura em seu projeto existente, já existente no local, que carga ele colocou na nota, na planta dele de concreto armado. Essa carga é a parte mais importante do projeto de um mezanino. Por quê? Porque a carga distribuída que vai ser aplicada, a carga acidental distribuída que vai ser aplicada sobre o seu mezanino, sobre o piso do seu mezanino, ela vai ser limitada em função da carga máxima do piso existente. Então, se eu utilizasse aqui uma carga de 150 ou 200 kg por metro quadrado, para tentar me adequar à norma, por exemplo, uma carga mínima, 150, 200 ou 250, eu fatalmente poderia estar com os meus pilares descarregando cargas maiores do que 400 kg por metro quadrado sobre o piso existente. Então, nesse caso, eu converso com o cliente direitinho, procuro ver que tipo de estoque, que tipo de material ele vai estocar em cima daquela laje, se vão ser pessoas, móveis, computadores ou algum estoque de loja, por exemplo, roupas, e analiso que carga é essa e estabeleço um limite com segurança e converso com ele. Olha, o senhor, a senhora não pode passar dessa carga acidental máxima, ok? Irei amarrar essa carga no seu projeto para poder efetivamente projetar o seu mezanino, mas esse será o nosso limite. Acima disso, você não pode trabalhar. Mesmo que essa carga não obedeça o mínimo por norma, você pode dialogar, amarrar isso em planta, em função do piso existente.
ou você não fazer o projeto, porque não vai utilizar uma carga mínima por norma de 200 ou 250 kg/m². Então, eu prefiro esse outro partido de conversar direitinho, contornar a situação e amarrar um valor que serve para ele, está com folga e, ao mesmo tempo, atendo à carga resistente de piso. Essa nota é importantíssima. Notas de especificações de materiais. As chapas, no caso, no Brasil, são todas em aço ASTM A36. O nosso aço básico, o nosso aço feijão com arroz, ASTM A36. Perfis e vigas, né? De vigas e pilares. No caso, são chapas finas. Então, no máximo, eu estaria trabalhando com ASTM A36. Ou com aços inferiores, sai 1008, 1010 ou 1020. Parafusos. Nesse caso, foi um preciosismo meu. É um mezanino pequeno. Eu poderia ter trabalhado com aço de baixa resistência, um aço comum para o parafuso, que é o ASTM A307. Nesse caso, eu trabalhei com aço de alta resistência para perfis de chapa fina e um mezanino pequenino. Eu poderia ter sido um pouco menos conservador. Então, para mezaninos pequenos, recomendo o ASTM A307, parafusos comuns, ao invés do parafuso de alta resistência, A325. E para as barras de aço que unem, né, os pilares, fixam os pilares na fundação do piso de concreto existente, eu trabalhei com barras em aço A36. Para barras de aço também tem a da família SAI 1020, também utilizadas para barras de aço. Mas o A36 ele serve tanto para chapas como para barras. Aqui é uma notinha que eu vou enfatizar com mais clareza no slide a seguir, em que eu sempre especifico um tipo de perfil, chapa fina no projeto, mas eu dimensiono e calculo com outro tipo de perfil de resistência, outro tipo de material com resistência inferior. No caso de chapa fina apenas, ou chapa dobrada a frio. Vou explicar por quê. Por exemplo, antigamente era muito difícil, com uma internet precária, eu tinha apenas acesso, às vezes, a algumas manuais ou notas de fabricantes ou montadores em que forneciam perfis de chapa fina. A gente tinha perfis com espessura de no máximo 3, 4, 5, 6 milímetros, 4,76 milímetros. Era o suporte comercial que nós tínhamos na época. E era muito difícil encontrar as tensões admissíveis e tensões últimas dos perfis. E outra coisa, era muito difícil você especificar um tipo de perfil, um tipo de aço, e ter certeza que naquela região, em função da logística, a obra iria receber aquele tipo de aço especificado para aquela chapa fina dobrada a frio. Na época não existia a norma 2000, a norma de perfis chamados a frio, é, de 2010, né? Nós tínhamos as normas de tensões admissíveis e larguras efetivas. Então, por esse motivo, nós tínhamos, por exemplo, o SAI 1008, com tensões admissíveis e tensões últimas, como mostrados aqui, o SAI 1010, com tensões admissíveis e últimas um pouco maiores, e o SAI 1020, por exemplo, com tensões ligeiramente maiores. Então, no projeto, eu costumava indicar um SAI 1020 ou um ASTM A36, como mostrado no slide anterior, mas no cálculo e no dimensionamento, eu calculava e dimensionava utilizando o SAI 1008, que tinha uma tensão admissível menor. Com isso, eu me assegurava de que todos os meus perfis estariam cobertos. Mesmo se eles não encontrassem o SAI 1008, teriam que encontrar o 1010 ou 1020. Então, eu sempre procurava calcular, dimensionar, projetar com um aço de menor resistência. Não é tão grande a diferença. Era apenas para resguardar o projeto. Em função da logística ser um tanto errônea, ou não encontrar o seu perfil, o tipo de aço, assim por diante. E indicava no projeto o SAI 1020. Então, essa metodologia eu utilizo até hoje e deixo para vocês. A menos que você tenha certeza absoluta que a equipe de obra irá encontrar o SAI 1010 para o seu perfil, especifique e calcule com o SAI 1010. 1020, mesma coisa, ou 1008. Se tiver certeza absoluta, calcule, dimensione e especifique um aço específico. Ou calcule e dimensione pelo aço de menor resistência, tomado como referência de menor resistência, menores tensões resistentes, e deixe esse leque de opções em sua planta, para a equipe de obra, a equipe de montagem e fabricação, fabricar os perfis em 1008, 1010 ou 1020. Então, aqui é um reforço do que eu acabei de falar aqui, que deixo para a reflexão de vocês. A metodologia que eu adoto, eu procurei adotar, ainda há tempo, em tempo hábil, para me resguardar face
a esse dinamismo que nós tínhamos no mercado. E ainda hoje, ainda lidamos com pequenas empresas, às vezes serralherias ou pequenas empresas para montarem e fabricarem nossos perfis. Não estou menosprezando, apenas resguardando o seu projeto. No caso de chapa grossa, nós temos o ASTM A36 e o aço A572 grau 50, então o leque é menor. No caso de chapa fina, era difícil encontrar um tipo de perfil que seguramente seria utilizado para montagem, fabricação e montagem na obra. E por fim, uma outra forma de desenhar em plantas metálicas, no caso. Eu venho da escola de fabricação e montagem, na ROON, então eu sempre tive que desenhar tudo, projetar, calcular, desenhar tudo com meticulosidade, metodismo, as plantas baixas, cortes, indicando as linhas tracejadas, tudo direitinho, as cantoneiras para unir um perfil ao outro e assim por diante. Você pode trabalhar dessa forma, com plantas de montagem e fabricação, como eu irei apresentar nos cursos para vocês aqui nas aulas, ou vocês podem trabalhar de forma unifilar, ou seja, a viga V1 ela se apoia no pilar entre esses pilares P1 e P2. Então você desenha uma linha que ela é interrompida imediatamente antes de chegar no pilar P1 e no P2. Para a viga V4, desenha uma linha que ela é interrompida imediatamente antes de chegar na viga V2 e V1. E assim por diante. Entre vigas, a mesma coisa. Isso significa que você tem vigas menores se apoiando em outras vigas e assim por diante. Caso a viga V4 tenha uma linha que encoste, que se una, no caso a viga V1 e a viga V2, significa que a V4 está por cima da viga V1 e da viga V2, que é uma circunstância um pouco esquisita, mas já encontrei em projetos essa circunstância. Normalmente a gente trabalha com vigamentos alinhados pelo topo, para ter um piso, forrando todo o empreendimento, né? E nesse caso temos as linhas interrompidas, como nesse desenho de unifilar. Então, ou você desenha tudo conforme figurino, por fabricação e montagem, ou você desenha tudo de forma unifilar, apenas indicando as vigas por linhas. Também é válido, desde que você chame detalhes e depois crie os detalhes de ligação entre as vigas e entre as vigas e pilares. Apenas para acabar essa aula, deixo aqui algumas fotos agradáveis que encontrei em alguns empreendimentos, aqui no Canadá, achei interessante, de uma loja, tirei algumas fotos, né? Note o tipo de aço, o brilho, né? É um perfil U enrijecido, unido por uma cantoneira de abas desiguais. Note o furo oblongo, deixando uma margem para montagem no local da obra, né? E parafusado na alma de um outro perfil U enrijecido. Então, são dois perfis U enrijecidos unidos por ligações parafusadas. Nada de solda de campo, nada. Então, é uma obra limpa, sem solda de campo, que não vai tirar, que não vai desproteger, né, o perfil de sua proteção com pintura e galvanização. E o tipo de aço, uma obra muito bem feita, maravilhosa. Deixo aqui para a inspiração de vocês, né? Notem furos para passagem de cabeamentos. Esses furos podem ser feitos, são verificados pelo calculista, o diâmetro máximo. Normalmente eles trabalham com um diâmetro de 4 polegadas, que é 10 centímetros ou 100 milímetros, né? Uma outra vista e uma laje tipo forma de steel deck. Eu não sei como é que ela é em cima, não tive acesso, mas deve ter alguma laje plana, alguma chapa plana por cima. Sempre que trabalharem com perfis de chapa fina, nunca trabalhem com lajes maciças, steel deck e laje maciça, nunca. Lajes apenas com perfis de chapa grossa ou laminados a quente. Para perfis formados a frio, como esses outros U enrijecidos aqui, deve ter essa laje formato steel deck, e por cima dela deve ter o formato de telha, e por cima deve ter alguma, alguma planicidade, alguma chapa plana, para permitir o acesso de pessoas ao longo dessa passarela. É uma passarela de uma loja. Deixo aqui para o seu vislumbre e para você ter uma inspiração em seus projetos. Bem, receba minha gratidão por me prestigiar nesta aula de hoje. Te aguardo na aula 2 desse mezanino, onde teremos muito mais sobre o que conversar, onde eu estarei possivelmente já adentrando no dimensionamento e no cálculo dos perfis. Até lá!